Bom dia para você, gratidão. Seja muito bem-vindo a esse humilde canal de filosofia e espiritualidade. Hoje nós vamos falar dos arquétipos, da simbologia, das potências da linguagem, né? Da significância do sagrado, da simbologia sagrada, né? Assim como o alfanumérico, por exemplo, assim como é o abecedário, mais conhecido como abecedário, ou os números 1, 2, 3, 4, 5, a simbologia sagrada representa uma pista para a consciência do homem, né? Porque, como diz aquele princípio hermético, o todo é mente, o universo é mental. Sendo assim, os símbolos, os avatares, os arquétipos, eles adotam uma representação, uma significância, né? Seja esse arquétipo um arquétipo abstrato ou um arquétipo físico. Abstrato seria, por exemplo, o número 1, que ele não é um arquétipo natural, vamos dizer assim, né? Enquanto, por exemplo, o arquétipo do cão, um cachorro, ele é uma arquetipagem natural, porque o cão existe de forma concreta. O oposto do arquétipo 1, por exemplo, que não existe de forma concreta, ele existe de forma abstrata. Ou seja, é uma arquetipagem da mente do homem, uma invenção da mente do homem, né? Porque tudo tem que ser pensado, tudo tem que ser imaginado, né? Tudo está na nossa consciência, de forma que a consciência é a primeira manifestação do sagrado, né? A manifestação divina, né? Essa é a primeira prova. Tem muita gente que pergunta, mas prove a existência de Deus, prove que Deus existe, que o sagrado existe, né? De forma que está tudo dentro de você, está tudo dentro da sua consciência, verdade? Né? Para constatar o cosmos, para constatar o todo, se faz através da consciência, né? E dentro dessa consciência, que é arquétipica por natureza, ela adota pistas, né? Que seriam os arquétipos. Ora, a visão, por exemplo, é a nossa cognição primeira, não é? É a nossa cognição primeira para a nossa consciência, de forma que, pela visão, reconhecemos o cosmos, as coisas, pelas formas, porque a nossa mente é arquétipo, então por isso a necessidade de formas. Assim, adota-se a forma arquética da simbologia sagrada, seja em qualquer filosofia, aquela imagem, aquele ídolo, vamos dizer assim, aquele totem, ele adota uma representatividade conceitual, assim como o número 1 adota uma representatividade conceitual, assim como a letra A, por exemplo, foi estabelecida ela, uma representatividade conceitual da fonética, né? Por exemplo, você fala A, esse som de A está representado pela simbologia da letra A, mas poderia ser o inverso, por exemplo, poderia ser o logos B, a letra B poderia ser arquetipada com o som de A, né? Porque essa foi uma criação humana, uma conceituação humana, uma simbologia abstrata humana, né? Assim os arquétipos religiosos e todo outro tipo de arquetipagem, assim como uma placa de trânsito, por exemplo, que foi conceituada, né? Assim como os vetores de medida de grandezas, por exemplo, né? Quilos, quilômetros, milhas, etc, etc, etc. Assim como toda matemática é abstrata, é uma ciência abstrata, né? Que ela adota uma simbologia também abstrata, de fato, que é os números, que são os números. Então, a gente tem que ter certa consciência, né? Porque tem muita gente que não entende isso, que vê os arquétipos religiosos e eles literalmente acreditam que o sagrado seja aquilo ali, ou está rezando para pedra, ou está rezando para o gesso. Não, 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 não.
de forma que é só uma arquetipagem, porque a sua mente necessita disso. E isso foi adotado de forma grupal, coletiva, ou até individual, porque a espiritualidade, o sagrado, bendito seja, ele se manifesta em todas as filosofias, em todas as arquetipagens. Olha, se você, o religioso, o espiritualista, ou qualquer outro indivíduo, até o pseudo-ateu, se ele colocar uma pedra, pode ser um tijolo, por exemplo, num altar, e aquilo lá adotar uma significância, uma representação sagrada para a consciência dele, como representação do elevado, do divino, de forma sincera, dentro do ser dele, né? O sagrado entende isso e vai se manifestar a ele da mesma forma. Porque, de fato, o arquétipo é apenas uma representação para a tua consciência. Que a sua consciência, como disse anteriormente, é totalmente arquétipica, logotípica. Desde os seus pensamentos, tem o som do pensamento, não é? Não tem? A sua mente, quando você pensa um som, só que não é um som físico igual ao som da minha fala, por exemplo, né? É um som abstrato na sua consciência, de forma que a tua linguagem, no caso linguagem portuguesa, por exemplo, poderia ser qualquer outro tipo de linguagem, também é um arquétipo para a sua consciência. A sua consciência não é a língua portuguesa em si, de forma que a sua consciência adota só a língua portuguesa para um caminho de entendimento. Apenas isso, por isso que há várias linguagens, vários arquétipos, mas o entendimento é quase que unificado. Compreende? Você adota, foi adotado na sua consciência, lógico, porque você ouviu a língua portuguesa, aprendeu a falar ouvindo, lógico. Né? E a linguagem já é um conceito óbvio que vai sendo conceituado os objetos, né? Pelo som primariamente, para quando você vai aprender a escrever esse som, essa fonética, como eu disse anteriormente, ela vai ser arquetipada em logos, né? Em letras, vamos dizer assim, em crases, em acentuação. Na linguagem não há acentuação, né? Compreende? Então, é a mesma coisa. Da mesma forma que a linguagem ela é um conceito, uma via para o entendimento da sua consciência, assim também são arquétipos. É igual a simbologia sagrada de Jesus Cristo, por exemplo, né? Que é conhecida de forma unânime por todos, por cristãos e não cristãos, independente da sua filosofia. Todos reconhecem quem é, porque aquela arquetipagem, aquele rosto, né? A cruz e toda aquela simbologia tem uma significância, né? E todos sabem de quem está dizendo, quando você vê a quem está se referindo. Concorda? Ou o Buda, por exemplo, o arquétipo do Buda, né? Que é um arquétipo também bem conhecido no Ocidente. Todos reconhecem pelas formas do arquétipo de quem não precisa nem escrever o nome, por exemplo. Todos já assimilam de quem está se retratando, de quem está falando, de forma que a consciência, as demais consciências, as hostes espirituais, bendito seja o sagrado, bendito seja a espiritualidade, elas são consciências, assim como você é uma consciência. Tá vendo esse corpo? Ele não sou eu. Eu não sou esse corpo físico. Eu sou a minha consciência metafísica, não é? De forma que tudo vem para a pista da consciência. Sejam essas pistas físicas ou metafísicas, né?
ou abstratas, vamos assim dizer, se preferirem, né? Então, eu sou essa consciência, você é uma outra consciência, com várias camadas e facetas arquétipicas nessa consciência. Consegue compreender quão complexo é a mente humana? Isso é só um pouquinho da complexidade da mente humana. Entende? Você adota a arquetipagem de personalidade. Por exemplo, quando você vai na padaria, sua arquetipagem de personalidade, seu modo de lidar com o padeiro é um, teu modo de lidar com o mecânico é outro, teu modo de lidar com a sua tia é outro, teu modo de lidar com a sua avó é outro, teu modo de lidar com uma criança é outro, com o teu irmão, com o teu vizinho, de forma que a tua consciência vai adotando essas arquetipagens de personalidade, essas facetas da personalidade. Isso serve para você também mascarar o seu eu verdadeiro, né? Chamado eu verdadeiro, aquilo quem nós somos de fato, um amargo da nossa consciência, um âmago da nossa consciência, né? Então, você pode fazer essa correlação com os arquétipos em várias outras coisas, né? Estou falando da personalidade da consciência, as 12 camadas da sua consciência, os 12 ciclos dessas camadas, né, que são eras da consciência, no decorrer da vida do indivíduo, de forma, né, que cada um de nós somos uma consciência semelhante, mas não iguais, porque é justamente a nossa consciência, é na consciência que está a individualidade da pessoa, né, como um indivíduo, como ser existente. Lógico, vai haver outras diferenças também no corpo físico, óbvio, a altura, cor dos seus olhos, cor do seu cabelo, né, e etc. Mas aquilo que você é de fato, seus gostos, seus desejos, seus sonhos, seus medos, tudo que compõe a sua pessoa, a sua existência e a sua consciência. Então, como tudo isso é arquétipico, assim também adota-se uma pista arquétipica, representativa, um símbolo, estamos rodeados de símbolo, adota-se um símbolo da divindade, das demais consciências, sejam anjos, sejam gênios, independente do título que você der, né? De modo que há até os sigilos, por exemplo. O que é um sigilo, se não uma assinatura? Por exemplo, você com certeza tem uma assinatura, tem um nome, ambos são conceitos representativos, também são arquétipos, de forma que a sua assinatura não é você, mas ela adota uma representatividade sua. Quando você assina, sua assinatura está assinada, você assina, aquilo toma uma representatividade da tua consciência, de quem você é. O seu nome, por exemplo, né? Quando alguém chama Rock, ô Rock, a minha consciência entende que está chamando a mim mesmo, por exemplo, alguém está me chamando, é só uma pista. Então, assim é os arquétipos religiosos, de forma que a entidade espiritual não é necessariamente daquela forma, compreende? Por exemplo, Deus não é um homem, Deus é uma consciência energética, o todo, o absoluto, mas ele tem que se manifestar na sua consciência através dos guias ou do Espírito Santo, bendito seja, na tua própria consciência, na consciência do Espírito, como uma arquetipagem de entendimento. Por exemplo, se você é cristão, ele vai se manifestar para você. Se você imagina que o arquétipo de Jesus Cristo, ele toma para você uma representatividade de Deus, não tem problema. A Hakodesh, o Espírito Santo, vai se manifestar na tua consciência, no teu sonho, naquela arquetipagem, para você entender, para sua consciência entender. Compreende? Como as entidades, por exemplo, da Umbanda, da Quimbanda, né? As vertentes africanas,
elas adotam uma arquetipagem, ela tem os sigilos lá de invocação, evocação, esses representativos, uma arquetipagem até de, vamos dizer assim, de linguagem, né? O caboclo, né? O pombogira e etc. Né? O jeito de se falar, o tom da voz, etc. Os trejeitos né? Quando é incorporado, para que todos possam entender qual entidade está ali, por exemplo. Compreende? Então, o sagrado, a espiritualidade não está restrito aos arquétipos. Quando você vê uma simbologia religiosa, a mitologia, por assim dizer, a figura de um homem, aquilo tem só uma representatividade. Não quer dizer que literalmente o sagrado seja daquela forma, mas o indivíduo, né, como temos em antropologia, por exemplo, né, indivíduos que foram fossilizados em reverência ao sagrado diante de uma pedra, né? Foi encontrado, eu não me recordo agora onde, mas foi encontrado um indivíduo, por exemplo, que foi fazendo esse sinal aqui, ó, diante de uma imagem de pedra, feita de pedra, reverenciando o sagrado, de modo que essa imagem é uma pista para a consciência do homem, para a elevação espiritual, para a concentração, para o homem entender, né? Assim como usamos a linguagem como uma via para comunicação, para a consciência. Eu falo com você, você adota essa mesma arquetipagem e a sua consciência entende, compreende? Então, muito obrigado. Essa foi a nossa conversa de hoje sobre a arquetipagem e eu espero ter acrescentado alguma coisa útil para a tua existência, para a tua consciência, para aprimorar o teu conhecimento. Muito obrigado, gratidão e até mais.